Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma bomba de água diferente, usando peças aqui encontradas no ferro velho. Mas antes, queria pedir para você que deixe seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. E lembre, pessoal, de ativar o sininho das notificações. O pessoal está se inscrevendo no canal, porém não ativa o sininho. O YouTube não vai avisar você quando tiver um vídeo novo, se você não ativar o sininho. Então, pessoal, não esquece de ir lá quando você fizer a sua inscrição e ativar o sininho para você receber as notificações. Para o nosso projeto, eu vou utilizar essa peça aqui, que é o mecanismo do limpador de para-brisas do Corsa. Esse tipo de peça aqui é muito fácil de encontrar, principalmente em desmanche de carro, e é muito barato. Esse aqui mesmo eu paguei R$50. Porém, dá para utilizar também o motor de vidro, da máquina de vidro elétrico, vários outros motores aí que tem essa redução. Se vocês prestarem atenção, nós temos aqui um motor e aqui é uma redução, é uma engrenagem grande e uma redução. E aí, desse lado aqui, ele faz aquele movimento de vai e vem do para-brisas. Também é possível encontrar no Mercado Livre, não precisa ser do Corsa, pode ser de qualquer carro. Precisamos apenas de um motor 12 volts e que tenha uma boa redução para que tenha força. Eu vou tirar ele aqui dessa carcaça. Para isso, tem que soltar esses 3 parafusos aqui. Também temos que tirar esse parafuso aqui, essa porca, né, que liga aqui a esse braço que faz o movimento. Temos aqui um motor 12 volts com uma redução muito grande. Agora nós precisamos de uma polia. Eu vou estar utilizando uma madeira para estar fazendo, mas você pode utilizar qualquer coisa. Pode ser até mesmo uma roda de bicicleta. Dá para usar várias opções. Porém, como a madeira para mim é mais fácil, eu vou fazer de madeira. Para finalizar a nossa polia, vamos precisar de 1 metro desse conduíte de energia, esse que a gente coloca dentro da parede. Vou cortar ele no meio. Aqui a gente tem um risquinho mais ou menos onde é a emenda dele. É nesse risquinho que eu vou estar cortando para ficar no meio certinho. Fixamos com parafuso nessa face da nossa polia. Utilizando o próprio parafuso aqui do motor, eu prendi a roda na ponta do eixo. Apertei aquele parafuso ali, ó, e aí ele ficou bem fixo. Coloquei uma arruela de cada lado e ele ficou bem travado aqui no lugar. Eu cortei aqui um galão de 20 litros desses de plástico e eu tenho uma redução de 100 para 50 de esgoto e mais um pedacinho de tubo de 100 de esgoto com 20 centímetros. Fiz aqui uma bolsa para poder encaixar aqui a nossa redução. Fiz uma massa forte com 2 medidas de areia e 1 medida de cimento. Agora é só preencher aqui o fundo do tambor. Aqui no meio eu vou colocar o nosso cano com a redução de 100.
deixamos secar por pelo menos um dia para poder mexer de novo. O cimento secou e o próximo passo aqui na nossa peça é fazer um corte nessa posição aqui. E aqui na parte de dentro temos que colocar uma roldana. Essa roldana aqui é aquelas que o pessoal utiliza nos postes. Você acha facilmente em qualquer ferro velho ou até mesmo em uma casa de materiais elétricos. Porém, isso aqui lá no ferro velho o pessoal dá de graça para você, nem cobra muito. Eu acho que eu paguei R$5 numa peça dessa daqui. Tem que colar essa peça aqui. Vou utilizar a super cola porque é mais rápido a secagem. Próximo passo é fazer um furo aqui na lateral para fixar a roldana. Ela pode ficar praticamente quase aqui na parte de cima, não tem problema, não precisa ficar lá embaixo. A gente pode colocar ela aqui, mais ou menos nessa posição. Passei uma barra de rosca para prender ela aqui no lugar. Utilizando um anel de borracha, encaixamos ele aqui na redução e colocamos uma redução de 50 para 3/4. Tem que passar vaselina para ajudar a encaixar, porque é bem chato de encaixar nessas borrachas. Passar um pouco aqui na peça também. Vamos fazer agora o que seria o pistão da nossa bomba. E para isso eu vou estar utilizando 8 metros dessa corda aqui, aquela corda de varal, um pedaço de EVA, de preferência desse mais grossinho aqui. Pode ser alguma outra coisa, sola de chinelo, que você achar aí que tem uma consistência parecida. Eu peguei aqui um tubo de PVC de 3/4 e afinei a ponta. E vou tirar vários anéisinhos do nosso EVA. Agora, só fazer um furinho no meio do EVA com um prego. Queimei a ponta da cordinha e a gente passa aqui pelo buraquinho. E a gente faz isso com todas as outras peças. Depois de colocado aqui na cordinha, nós dividimos de 20 a 30 centímetros um do outro. Se você quiser deixar bem pertinho, 5 centímetros, é melhor ainda. Porém, vai muito mais anelzinho e aí fica bem mais cansativo de fazer. Deixando aí uns 20, 30 centímetros, já funciona. Eu passo um pouco de cola. Essa cola é para segurar ele no lugar. Tem uns projetos, pessoal, que o pessoal usa corrente no lugar desses anéisinhos aqui, ou de couro, ou de borracha. Até tampinha de garrafa eu já vi o pessoal utilizando. Porém, quanto maior for esse êmbolo aqui, no caso, mais a água vai conseguir puxar com menos velocidade de giro. E quanto mais perto tiver também, mais água com menos velocidade. Também é possível ir fazendo nós, onde a gente vai colocar e fazendo nó, fica bem mais reforçado também. Porém, colando aqui, essa cola, ela é bem resistente e não solta com facilidade não. Mas se fizer um nozinho também, dá um pouco mais de trabalho, só que também fica bem top. Esse é o resultado, pessoal, como ficou, ó. Fiz a montagem da roda e do motor ali em cima da nossa torre e aqui na parte de baixo eu coloquei esse tambor. Esse tambor aqui ele vai simular como se fosse um poço, um açude, alguma coisa do tipo, lugar que a gente quer elevar a água. Aqui embaixo a nossa roldana e eu passo a cordinha aqui por dentro e coloco aqui dentro desse cano. Aqui nessa ponta ficou a saída da água. Por esse T aqui é que a água vai sair. Nesse caso não importa a profundidade que terá, ou seja, a altura que nós queremos elevar. Simplesmente nós elevamos todo esse mecanismo até o topo onde nós queremos elevar a água. E aí
a parte de baixo ficará lá no fundo. Então, se o nosso poço tem, por exemplo, 5 metros ou 10 metros, é só nós colocarmos toda essa cordinha aqui até o fundo do poço. Quando eu encostar esse fio aqui na carcaça do motor, ele vai funcionar fazendo a nossa bomba bombear água lá de baixo. Eu tenho aqui um painel solar de 55 watts e esse painel aqui já é o suficiente para carregar aquela bateria e manter a nossa bomba ligada durante o dia. Esse painel a gente encontra facilmente no Mercado Livre e dá para ligar também vários outros modelos de bomba 12 volts que a gente encontra aí no mercado. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo vídeo.